7 em cada 10 casos de violência doméstica acontecem na frente de outras pessoas e, na maioria das vezes, as testemunhas são crianças. É o que mostra uma nova pesquisa nacional de violência contra a mulher. O estudo foi realizado este ano pelo Instituto Data Senado e pela Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, e ouviu 21.641 mulheres de 16 anos ou mais em todo o país. Outro destaque nada positivo do estudo é que 4 em cada 10 adultos que presenciam agressões não fazem nada para ajudar, reflexo da velha ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. O problema, no entanto, é que essa omissão deixa as vítimas ainda mais vulneráveis e faz crianças crescerem em ambientes marcados pela violência. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria das vítimas de violência tem menos de 30 anos e a violência física continua sendo a mais comum, atingindo 81% das mulheres que sofrem agressões. No entanto, o estudo apontou alta nos casos de violência psicológica e moral. Quando procuram ajuda, as mulheres recorrem primeiro à família, amigos e à igreja, e só depois aos órgãos oficiais. Menos de 30% registraram denúncia na Delegacia da Mulher e só 11% buscaram o Ligue 180. Mais da metade das entrevistadas vive violência há mais de um ano, muitas vezes por medo, dependência financeira ou falta de apoio. Da Rádio 2, Milena Abreu. Uma mega operação da Receita Federal com os Ministérios Públicos de 5 estados e do Distrito Federal atuou nesta quinta-feira para desarticular um grande esquema de fraude em recolhimento de impostos. Os alvos da Operação Poço de Lobato foram pessoas físicas e empresas ligadas ao Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e dezenas de companhias do setor de combustíveis. A mega operação cumpriu 126 mandados de busca e apreensão e investiga mais de 190 alvos suspeitos de integrar organização criminosa e de praticar crimes contra a ordem econômica, tributária e lavagem de dinheiro. O Grupo Refit, do setor de combustíveis, causou prejuízos de mais de 26 bilhões de reais e é apontado como o maior sonegador de impostos do estado de São Paulo, por meio de empresas próprias, fundos de investimento, offshores e de uma exportadora fora do Brasil. A Refit teria movimentado mais de 70 bilhões de reais em apenas um ano. As autoridades já conseguiram bloquear mais de 10 bilhões de reais em bens dos envolvidos. O promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, Alexandre Castilho, descreveu como o grupo criminoso fazia a blindagem dos beneficiários. A movimentação de notas fiscais de serviço aqui na Prefeitura mostram que essas empresas estão unidas, é o mesmo grupo. A blindagem vem exatamente disso. São empresas diferentes, mas as investigações, tanto da quebra de sigilo fiscal, bancária e também de outras diligências, a gente demonstra que é o mesmo grupo, porque o dinheiro circula entre eles, os negócios circulam entre eles, mas um vai se colocando à frente do outro. A Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, explicou que todo o valor inscrito em dívida ativa no Estado paulista, de 9 bilhões e 600 milhões de reais, tem origem em débitos declarados de ICMS pela empresa. Foi a própria empresa que declarou que aquele imposto era devido. E a hora que a cobrança chegou, já não havia mais patrimônio. Portanto, é uma inadimplência pré-ordenada e o uso de todo esse sistema para ocultação de patrimônio. O grande desafio que cada instituição aqui vem responder com a sua competência é de juntar todas essas pontas, juntar todas as peças desse quebra-cabeça para conseguir enfrentar essa sonegação que é pré-ordenada. A investigação dos setores da cadeia de produção e distribuição de combustível é uma operação conjunta do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público de São Paulo. A operação acontece nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão
e no Distrito Federal e mira todos os níveis da cadeia de combustíveis. A Operação Poço de Lobato foi batizada em referência ao primeiro poço de petróleo do país, descoberto em 1939, no bairro de Lobato, em Salvador. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. É falso que o governo do Brasil vá cobrar IPVA sobre bicicletas ou cadeiras de rodas. O imposto, que é de competência dos estados e do Distrito Federal, só incide sobre veículos automotores, conforme o artigo 155 da Constituição Federal. Por não se enquadrarem nessa definição, esses equipamentos permanecem fora da cobrança. A resolução número 996 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, define critérios para diferenciar equipamentos autopropelidos, como bicicletas elétricas, patinetes e cadeiras motorizadas. Esses modelos não precisam de emplacamento ou habilitação quando respeitam limites de potência de até 1.000 watts, velocidade de até 32 km por hora e dimensões como largura de até 70 centímetros e distância entre eixos de até 130 centímetros. Já os ciclomotores, que têm motor próprio e velocidade máxima de até 50 km por hora, precisam de registro, licenciamento e habilitação nas categorias ACC ou A. A resolução não cria novas obrigações, apenas estabelece prazo de até 31 de dezembro de 2025 para a regularização de ciclomotores importados ou vendidos sem homologação. A norma organiza regras já existentes e garante segurança jurídica para consumidores, fabricantes e órgãos de fiscalização. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O Brasil criou mais de 85 mil empregos com carteira assinada em outubro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as contratações somaram 2.271.460 e os desligamentos 2.186.313. A diferença entre esses dois valores dá o resultado de 85.147 vagas formais em outubro. O saldo de empregos formais no mês passado foi menor do que o registrado em setembro, que ficou em 213 mil. Em outubro de 2024, o saldo de empregos formais foi um pouco maior do que 131.500, segundo o novo CAGED. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, atribuiu a queda no número de vagas à política de juros do Banco Central. Desde setembro do ano passado, a instituição subiu a Selic de 10,5% ao ano para os atuais 15% ao ano. Eu tenho chamado atenção desde maio, provavelmente, junho, da necessidade do Banco Central, que era preciso começar a olhar com atenção que a economia ia entrar num processo de desaceleração. O problema é que se você vai desacelerando, vai ter uma hora que o carro vai parar. Segundo Marinho, é momento do Banco Central tomar medidas em relação ao monitoramento das taxas de juros. É momento mais que urgente do Banco Central tomar medidas em relação ao monitoramento das taxas de juros, porque há um grande entendimento que é isso que está inibindo o ritmo dos investimentos. Tem investimentos comprometidos por parte das empresas que eles desaceleram a partir dos juros. Todo mundo precisa tomar dinheiro para investir, não vai tomar dinheiro para investir. Em outubro, entre os 26 estados e o Distrito Federal, 21 registraram criação de empregos formais. São Paulo, DF e Pernambuco criaram 52% das vagas. E quase 97% dos postos foram gerados pelo setor de serviços. Comércio contribuiu com 3%. Indústria, construção civil e agropecuária tiveram saldos negativos.
O salário real médio de admissão em outubro foi de R$ 2.304, um aumento de R$ 17 em comparação com o valor de setembro. De janeiro a outubro deste ano, o saldo de empregos formais é de 1.800.000, segundo o novo CAGED. No acumulado dos últimos 12 meses, desde novembro de 2024, a soma de vagas foi de 1.351.832, menor do que o ciclo anterior, com quase 1.800.000 postos de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, com o resultado de outubro, o estoque de empregos no país chega a quase 49 milhões de vínculos seletistas. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado faz uso de empresas nos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A declaração de Haddad foi feita em referência ao grupo Refit, alvo de uma mega operação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis. O grupo possui uma dívida de 26 bilhões em impostos e teria movimentado mais de 70 bilhões entre 2024 e 2025. A companhia é investigada por usar empresas, fundos de investimentos e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil, para ocultar e blindar lucros. O ministro Fernando Haddad afirmou que levou ao presidente Lula a necessidade de incluir o combate ao crime organizado nas negociações com os Estados Unidos. Fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil. Outro tema em discussão com os americanos será o combate à lavagem de dinheiro e à exportação ilegal de armas para o Brasil. A Receita prende também, por meio dos scanners, por meio dos procedimentos, e encontra várias peças de armamento no meio de containers de commodity, por exemplo, de mercadorias comuns. Tem lá no meio uma série de equipamentos de arma de fogo, ou para peças de reposição, ou equipamento todo, que chega pronto para a utilização do crime organizado. Por causa da operação, o ministro voltou a pedir a aprovação do projeto de lei do devedor contumaz, que foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados. O texto traz regras mais rígidas para empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia para deixar de pagar impostos de forma reiterada e sem justificativa. É um trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos, nós aperfeiçoamos o texto, nós incluímos na lei do devedor contumaz uma série de benefícios para o bom contribuinte, justamente para separar o joio do trigo, lembrando que 99% vão ter a proteção da lei e 1% nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência de atividade ilícita, vamos inibir essas práticas criminosas e vamos proteger o bom contribuinte que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Segundo Haddad, a Polícia Federal vai atuar na recuperação de ativos no exterior e na criminalização de pessoas não residentes no Brasil, possivelmente com a mobilização da Interpol. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O Congresso Nacional aprovou o projeto do governo que autoriza a abertura de crédito de mais de 34 bilhões para o pagamento de benefícios previdenciários e do programa Bolsa Família. Do total de recursos, mais de 22 bilhões são destinados a benefícios previdenciários e 12 bilhões ao Bolsa Família. Esse valor será dividido entre os Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Congresso também aprovou o projeto que garante reajuste salarial e cria 2.000 cargos para as forças de segurança do Distrito Federal. A proposta também aumenta em quase 9.000 o número de cargos efetivos no Ministério da Educação. Todos esses projetos seguem para a sanção do presidente Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O presidente Lula assinou nesta quinta-feira o projeto de lei que cria as universidades federais indígena e do esporte. Com sede em Brasília, a primeira universidade federal indígena do país, a UNID, trará um modelo de educação que visa fortalecer as identidades e saberes tradicionais em diálogo com o conhecimento acadêmico não indígena. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou a diversidade da cultura dos povos originários. Nós temos 274 línguas indígenas e 305 povos indígenas nesse país. E até 2026, todo aluno quilombola e indígena nas universidades federais terá a bolsa de assistência estudantil nesse país. Entre os cursos de graduação e pós-graduação previstos estão áreas como saúde, agroecologia, gestão ambiental e territorial, engenharias e tecnologias, formação de professores, direito, promoção das línguas indígenas e sustentabilidade socioambiental. Segundo o censo do IBGE, o país tinha cerca de 9 mil estudantes indígenas matriculados no ensino superior em 2011. O número saltou para 46 mil em 2022. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou que a Universidade Indígena é uma dívida histórica. A Universidade Federal Indígena representa mais do que uma nova instituição de ensino superior. Ela concretiza uma reparação histórica e apresenta para o Brasil e para o mundo uma proposta de pensamento e produção de conhecimento que rompe com a lógica colonial. Além da Universidade Federal Indígena, o presidente Lula também assinou o projeto de lei que cria a Universidade Federal do Esporte, com foco na promoção da ciência desportiva e na formação de profissionais de excelência. A universidade contará com políticas de inclusão e acessibilidade para garantir um acesso mais democrático à formação esportiva. O presidente Lula ressaltou que não se pode permitir que o esporte sobreviva do milagre de cada um individualmente. O que a gente vai é dar condições, científicas, técnicas, para aperfeiçoar aquilo que a pessoa já tem. A pessoa nasce com aquele dom. O que precisa é ter chance, ter atleta que não tem um tênis para correr, tem pessoas que não têm as calorias e as proteínas necessárias para se alimentar. Essas pessoas terão muito menos chance de ser um atleta de alto rendimento. E de quem é o papel? É do Estado. A UFESPORT terá estrutura sediada em Brasília e também deverá contar com centros regionais em outros estados. Está prevista a inclusão de estruturas do legado das Olimpíadas, como o Centro de Formação Olímpica no Ceará e a Arena Carioca 1 no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. 7 a cada 10 brasileiras que sofreram violência doméstica tiveram sua rotina alterada, seja de trabalho ou de estudo, após sofrer as agressões. O percentual de mulheres afetadas chega a 69%, equivalente a 24 milhões de mulheres agredidas. Os dados compõem a 11ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Data Senado e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, OMV, do Senado Federal. O levantamento aponta que mais de 40% das mulheres foram impactadas no trabalho ou na educação, sendo que 46% delas tiveram reflexos negativos no trabalho remunerado e 42% nos estudos. As consequências da violência doméstica também refletiram nas relações sociais, o que foi relatado por 68%
48% das mulheres ouvidas. Conforme o Data Senado e anexos, os dados evidenciam como a violência compromete e afeta a sociedade e a economia brasileira, já que os reflexos atingem esferas do trabalho e educação das mulheres que sofreram as agressões. O documento afirma que os impactos aprofundam desigualdades e dificultam o desenvolvimento social. O levantamento pode ser acessado por meio do Mapa Nacional da Violência de Gênero, uma plataforma criada pelo OMV em parceria com o Instituto Natura e a Associação Gênero e Número no site www.senado.leg.br. A pesquisa foi encomendada pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, e ouviu mais de 21 mil mulheres por ligação em telefones fixos e móveis com 16 anos ou mais em todo o país. Reportagem Bianca Mingotti. 24 anos após o primeiro pedido, foi aprovado o tombamento da antiga sede do DOPS, o Departamento de Ordem Pública, que durante o regime militar abrigou presos políticos e torturas. A aprovação foi dada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que reconheceu, junto ao Ministério Público Federal e movimentos da sociedade civil, o valor arquitetônico e histórico-social do prédio, inaugurado em 1910 no centro da capital fluminense. A expectativa desses grupos é tornar o local um memorial às vítimas da ditadura. Inicialmente sede da Polícia Federal, a construção contava com as mais modernas tecnologias de vigilância que permitiam a observação de prisioneiros em suas celas, além de isolamento acústico. As atividades sombrias contrastavam com os detalhes ornamentais, como molduras decoradas, vitrais, balaustradas e cúpula cilíndrica, que ainda hoje remetem à história arquitetônica brasileira. Desde a transferência da capital para Brasília, em abril de 1960, a tutela do prédio foi cedida à Polícia Civil e chegou a abrigar o embrião do museu da instituição, que nunca se concretizou. O DOPS é o primeiro bem reconhecido como lugar de memória traumática pelo IPHAN. Segundo os relatores, a decisão do tombamento abre espaço para que outros locais sejam também incluídos nesta lista. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.